Olá para você, estamos com mais um episódio do Escuta Mana e o nosso assunto é água tratada e esgotamento sanitário na cidade de Manaus. A nossa entrevistada de hoje é a Suzy Tavares, ela é engenheira e diretora técnica de concessões, obras e saneamento da AGEMAN. A AGEMAN é a agência reguladora de serviços públicos delegados do município de Manaus. O nome é grande e a responsabilidade também, né, Suzy? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós agradecemos o convite e a ideia hoje aqui é falar um pouquinho da GEMAN, falar um pouquinho de saneamento para que as pessoas consigam entender e diferenciar um pouquinho do que é drenagem, o que é esgoto. Isso. E nos colocarmos à disposição da população no caso de demandas que venham a surgir, ou então, para quem não conhecia o trabalho da AGEMAN, para quem não conhece, a ideia é explicar um pouquinho do que nós fazemos. Então a gente já começa justamente nessa parte explicativa, né? O que a AGEMAN, de que forma que ela atua aqui na cidade de Manaus? Certo. A AGEMAN é uma agência reguladora e ela é do município, certo? É uma agência reguladora do município para que as pessoas possam se situar no tipo a Anatel, é uma agência federal que trata de telefone. Já aconteceu, de repente, eu já utilizei serviços da Anatel, reclamações, então nós trabalhamos, somos uma agência do município e trabalhamos com a regulação da Zona Azul. Trabalhamos também com iluminação pública e o saneamento, no caso, que é uma concessão e que o contrato fala sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário. Que é justamente o que a gente vai falar hoje, né? Isso. Inclusive, por que a AGEMAN ela é importante para o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Manaus? Qual é a importância desse trabalho para esses dois segmentos? O saneamento nesses dois segmentos, na verdade, o saneamento ele tem 4 áreas de atuação, né? É abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. O contrato ele trata de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que são serviços essenciais para a população. E uma agência reguladora ela pode ditar regras, normas, ela também faz cumprir legislação para que esse serviço essencial não seja feito de qualquer forma e ele tenha qualidade. E a população ganha, principalmente nesse sentido de qualidade dos serviços prestados. Agora, qual é o cenário atual do abastecimento de água? De que forma que você pode avaliar, inclusive, o esgotamento sanitário? Em questão de números, a cobertura disponível para a população em água, ela já está em 98%. De repente, as pessoas pensam assim, mas eu moro em tal lugar e ainda não tem rede de água. Mas ela está disponível para 98% da população. Esses são os últimos dados que foram medidos conforme determina o contrato. E esgotamento ainda está em 26% de cobertura disponível. No caso do abastecimento, a ideia é próximos planos e a expansão vai seguir o crescimento da cidade, para que permaneça em 98% de abastecimento. Esgotamento, o desafio está sendo maior, porque são somente 26%, né, de cobertura disponível. E você já pode ver que em vários bairros estão sendo feitas obras de esgoto e a cidade vai ser cortada, digamos assim, vai cortada asfalto, vai ser disponibilizado rede para a população e no momento vai ser um dos maiores desafios, vai ser esse. Na sua avaliação,
a necessidade de um trabalho de alinhamento quanto a esses trabalhos que estão sendo executados aqui em Manaus em relação à pavimentação asfáltica, não é somente pavimentar, é justamente fazer um estudo ali, olha, aqui podemos fazer uma drenagem, aqui vamos ter um esgoto, aí vamos passar o asfalto. Há esse trabalho de alinhamento? Tem esse trabalho na medida do possível, porque a gente sabe que são investimentos diferentes, às vezes os investimentos das empresas que, digamos, cortam a rua não saem no mesmo período. Só que, como eu falei no início, a questão da qualidade do serviço é algo que a GEMAN cobra. Então, a empresa a concessionária, ela vai cortar a rua, fazer o serviço, ela tem que entregar um asfalto de qualidade, ela tem que fazer um aterro de qualidade. Então, mesmo que não ocorra esse alinhamento, em alguns casos, a concessionária tem que fazer o serviço bem feito. Tem que fazer bem feito, porque não adianta também colocar rede, o serviço não está com qualidade, asfalto cedendo, ou então uma rua recém-pavimentada, tem que ser na mesma qualidade que estava, ou até melhor. Não pode ser de ruim, digamos assim, falar o português claro. A gente tem um principal gargalo em relação ao esgotamento sanitário, na tua avaliação? É a adesão. A adesão da população. Ela não chega nem a 50%. Mas há trabalhos para que esse cenário possa tem mudar, né? Trabalhos, até mesmo porque a gente ouve muito, né? Todos nós queremos Igarapé limpo, queremos uma cidade bonita, só que um dos passos principais é esse, não lançar mais nos igarapés esgoto sem tratamento. É aquilo que a gente sempre fala aqui no Escuta Mana. É muito importante, necessário, até sendo redundante, para que a população ela veja a cidade com bons olhos, não apenas mais uma taxa para pagar, mais um tributo, mais alguma coisa. A gente já vive nessas condições aqui, mas cada caso é um caso, né? E é importante também que a população possa entender a importância disso tudo, até porque todo mundo é beneficiado, né, Suzy? E como já foi dito, o saneamento ele envolve 4 vertentes, por isso que elas estão interligadas. Se você não lança o esgoto na rede correta e lança na drenagem e também joga resíduos sólidos, o lixo, né? Nos igarapés, você vê que acaba um interferindo no outro, e numa chuva grande, por exemplo, um igarapé transborda, o igarapé está assoreado, muito lixo. Então, é um conjunto de ações que estão interligadas e cada um precisa fazer sua parte. Exatamente, a gente consegue até enxergar como um ecossistema, né? Que ali um trabalho precisa do outro para desenvolver também, para produzir aqui. Então, assim, um depende do outro. Mas quando a gente chega justamente no gargalo cultural, e o que é o gargalo cultural? O gargalo cultural é justamente no momento em que há talvez ali, não sei se nem desconhecimento, porque a gente sabe que jogar lixo no igarapé, jogar lixo na rua, jogar lixo ali pela janelinha do carro, isso lá na frente, ou talvez nem tanto lá na frente, mas isso vai causar um problema. Tem casos de desconhecimento. Sim. Normalmente as pessoas acham que drenagem e esgoto é a mesma coisa, né? Lançam erroneamente o esgoto em rede de drenagem. E a gente vê, quando tem uma chuva muito forte, como a população sofre, né? Mas tem muito cultural. É um trabalho que precisa de ser feito a conscientização, educação sanitária e ambiental. A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas
já começou o serviço, já começou. Eu até vejo que as crianças, elas são o futuro, há até um trabalho muito legal em relação à sustentabilidade, a importância disso, e eles até falam para os pais, né? Esse trabalho educacional realmente muito importante. Agora, em relação à inscrição na concessionária, ainda há muitas pessoas que são atendidas por poços? Eu não sei em números, mas eu sei que essa cobertura de 98% disponível, sim, aproximadamente 10% não estão interligados. Eu estou falando isso analisando os números que a gente recebe. Sim. Então, entende-se que a pessoa tem uma fonte alternativa, que seria um poço. Mas o que um poço, além de ele tem que ter um cadastro no órgão ambiental, você tem que fazer análises periódicas, né? Ele tem que ter uma profundidade correta para que não pegue água contaminada. Então, pode ocorrer em muitos casos de estar sendo utilizado um poço que não está com a qualidade de água adequada. Então, isso é uma garantia que você tem quando você tem uma ligação da concessionária, você tem uma água de qualidade, que são feitas análises, não sei quantas mil por ano. No caso dos poços também é feita a cloração, tudo. E é uma garantia, como a gente tem reforçado, de qualidade. É uma garantia de qualidade e digamos assim, eu vou economizar e não vou pagar água. Mas você está gastando energia, você de repente não faz uma análise que é cara também. Sim. Desperdício de água. Quais são os casos mais comuns? O que a gente costuma, nós fazemos trabalho no escritório, mas também fazemos em campo. Nós verificamos muito, isso eu falo porque eu já trabalho há alguns anos, sim, com isso. O que nós verificamos é que a questão do consumo consciente muitas vezes não ocorre. Aqueles que a gente sempre vê e a gente acha que não causam resultado na nossa conta de água, são práticas que deveriam ser adotadas, do tipo, fechou a torneira, está escovando o dente, está tomando banho, está se ensaboando, fecha a torneira. Porque se você pensa só, todo dia você faz isso, uma pessoa da sua casa, causa uma diferença, sim, na sua conta. E também a questão, assim, outra coisa, a gente dá essa orientação, mas a gente vê muito também a questão de vazamento, sim, principalmente não visível, ou então aquela torneira que está gotejando. A descarga, você dá descarga e vê que mesmo depois de usar, fica a água se mexendo no fundo do vaso sanitário. Isso significa o quê? Que tem um vazamento. Que tem um vazamento. E isso causa uma diferença muito grande numa conta. E o que a gente vê no dia a dia, às vezes a gente vai na casa da pessoa, ela está reclamando que a conta dela está alta. E a gente olha o histórico e você vai vendo que, conforme vão passando os meses, vai aumentando. Então, é um indicativo bem claro que tem um vazamento. E como você pode confirmar isso? Você pode acompanhar o seu hidrômetro. Você pode olhar seu hidrômetro, está tudo fechado, ninguém está usando nada. E ele está rodando, você tem um vazamento. Esse costume de avaliar o... Sim, é a primeira dica que a gente dá para a população quando a gente vai em campo. E quando perguntam assim, porque não tem ninguém usando, ele está girando, e quanto mais rápido ele estiver girando, maior é o vazamento. Isso causa uma diferença grande. E para quem mora em condomínio? Um condomínio, o correto seria ter ligação individual por apartamento, né? O correto. A gente sabe que os mais antigos não têm. Mas você consegue, se a pessoa não sabe, a gente também orienta a calcular
tem um consumo médio por dia, por pessoa, a gente consegue dizer se a minha conta dá 200 por mês só de água e tem 2 pessoas morando, a gente avalia, não. Ou o consumo está elevado ou tem um vazamento. A gente consegue sempre fazer essa análise. Qual seria a média, assim, boa de valor em relação à água, ao consumo de água? Eu não digo boa, Para uma mas família, sei lá, de 4 pessoas, ela consegue pagar uns 15 metros cúbicos por mês. Ela consegue. Isso equivale a? Acho que está assim, 10 metros cúbicos é 50 e pouco, porque é uma tabela progressiva, né? Os 10 primeiros metros têm o valor. Quando passa de 10 a 20, dobra, né? Aham. Então, seria, fazendo uma conta aqui rápida, 10 metros cúbicos, 50 e pouco, mais 5 seria... Acho que chegam em R$ 100. Eu estou fazendo de cabeça aqui. Vocês estão testando. Por isso que eu já joguei essa bola para a senhora, porque jornalista, mano, com cálculo, eu já não me responsabilizo muito. Em relação à tarifa social, então assim, a senhora colocou ali em torno de 90, R$ 100 para uma família Não, eu acredito de... que é assim, eu estou fazendo aqui uma Sim, conta muito rápida, né? Tá. Mas são casos... É algo que a gente costuma fazer quando a gente visita uma residência, né? A gente recebe uma demanda, a gente sempre pergunta quantas pessoas moram, quantos cômodos tem, a gente conta os pontos de consumo, chuveiro, ralo, nós contamos tudo isso. E às vezes as pessoas dizem, mas eu passo o dia fora. Mas quando você chega, você lava a roupa, você come a comida que foi feita... O consumo é como se fosse igual se você tivesse o dia todo em casa. Por exemplo, ela não tá em casa o dia todo, mas quando chega aí vai lavar a louça, aí vai lavar a roupa, vai tomar banho, vai... Isso. Enfim. Alguém fez, às vezes, a comida, tudinho. Então, tem esse consumo, né? Tarifa social. A cidade de Manaus, ela é referência, né? Justamente no cadastro dessas famílias. O que é a tarifa social, Suzy? A tarifa social, ela é um desconto que é oferecido nos 15 primeiros metros cúbicos para a população, né? Para cadastrada. Eles pagam 50% de desconto. No caso, eu estou falando aqui dos 10 primeiros, né? Que é 50 e pouco, pagaria 20 e pouco, mas ainda tem os mais 5 metros cúbicos. Então, as famílias cadastradas na tarifa social, elas têm esse desconto nos 15 primeiros, e passou dos 15 metros cúbicos já é um valor normal. São mais de 100 mil famílias, né, cadastradas na tarifa social. E só que foi feito um estudo e foi verificado que existia um número de famílias que, mesmo com esse desconto, as famílias estavam em situação de vulnerabilidade, e foi quando foi criada também a tarifa 10, né? Sim. Que paga R$ 10 nos 15 primeiros metros cúbicos. Olha só que legal. E de que forma que a população ela pode ajudar também no trabalho da AGEMAN? Todas essas situações que eu falei aqui, as demandas que a gente recebe, a população, no caso, seria uma ajuda mútua. Sim. Se ela entrou em contato com a concessionária, não obteve resposta, ela pode entrar em contato com a nossa ouvidoria. Ou então, às vezes, acontece também da pessoa tem dúvida. Ela tem dúvida, nos procura, quer saber como é que faz, como é que calcula seu consumo. E nós, é papel nosso também dessa orientação, tanto no questão técnica como um pouco comercial. Como é que eu calculo minha água? Como é que eu calculo quanto eu vou pagar de esgoto? Uhum. E também essa tarifa 10 é social, também é orientação para a família usar conscientemente e de repente não pagar o excedente, né?
Quanto aos critérios da tarifa 10, quais seriam? Eu tenho aqui, ela foi definida pela Semasc, né? Concessionária ajustou com eles, mas tem alguns critérios bem interessantes, né? Pessoas com 60 anos ou mais, mulheres em exercício em chefe de família, Olha, mulheres vítimas de violência doméstica e na família também ter crianças com até 12 anos incompletos. Tem mais dois critérios aqui, mas a família residente em áreas de moradias precárias. No caso, foi verificado, fizeram um estudo que 28 mil famílias estavam nessa situação. certo. Então, automaticamente, algumas famílias estavam na tarifa social, já migraram para a tarifa 10. Abriu-se vagas na tarifa social para mais famílias. E outras que não estavam cadastradas foram cadastradas. Basta procurar um dos postos de atendimento da concessionária e verifica, e lá a pessoa faz o cadastro e é verificado se ela atende esses critérios. Ah, sim. Mas tem, como você assim se espantou, né? Eu achei também interessante isso da questão das mulheres, né? Que são muitas as mulheres que são chefes de família e foi pensado nisso também. E a gente pensa automaticamente, pelo fato da mulher ser a chefe de família, ela que vai ali fazer todo o trabalho dentro de casa, cuidar dos filhos, fazer a comida, lavar a roupa, enfim, dentre outros inúmeros serviços que ela executa dentro de casa. Aqui falamos sobre diversas situações que geralmente as pessoas elas têm dúvida. Por exemplo, aqui falamos sobre a drenagem e sobre o esgoto, Isso. né? Então, assim, qual é a diferença entre eles? Drenagem, a tubulação de drenagem recebe água de chuva. Água de chuva, feito todo um sistema de drenagem, por exemplo. Quando ocorre uma chuva, as águas devem ser direcionadas para um rio, para o igarapé. No mundo perfeito, receberia só água de chuva. Mas, normalmente, as pessoas entendem que devem jogar o esgoto na drenagem. E um sistema de esgoto ele é feito para receber o esgoto das casas, dos imóveis, e direcionar para uma estação de tratamento do esgoto. E só depois ir para o rio, por um igarapé, depois de tratado. Então, a de chuva vai para o igarapé sem tratamento e a de esgoto recebe o tratamento. E normalmente tubulação de esgoto ela é menor. Às vezes as pessoas dizem, mas é muito fininha. Não, é tudo calculado, bonitinho. Mas quando a gente ouve assim, choveu, o esgoto voltou para minha casa, a gente já sabe que é drenagem que está tendo uma contribuição assim inadequada, né? Entendi. Inclusive, a gente já até recebeu aqui a CEMIF, que já explicou para a gente muito bem a questão da drenagem profunda, da drenagem superficial, quais as importâncias desses tipos de drenagem para a cidade de Manaus. É aquilo que a gente falou, é justamente um ecossistema, né? Que cada um tem a sua função e uma vai dependendo da outra para que o trabalho flua. E é importante que a gente possa entender também como é que isso tudo funciona. Inclusive, quando você pega a sua conta de água ali na sua casa, geralmente as pessoas só enxergam o quê? É o valor que eu vou ter que pagar. Vou pagar R$ 50, vou pagar 60. E tem aqueles que, peraí, vou calcular o meu consumo de água. De que forma que eu posso calcular esse consumo de água, sendo que, por exemplo, 15 metros cúbicos, né, equivalem a quantas caixas de água? A gente pode fazer essa comparação? Como é que aqui funciona? Uma caixa de 1.000 litros seria 15 caixas de 1.000 litros por mês, que a família poderia usar, né? Sim. A de 1.000 litros. Tem de 500 também, então seria 30. Você pode calcular assim. Tem famílias que até é interessante isso, que eles fazem um controle dessa forma. Encheu a caixa d'água, eles fecham o registro lá na frente da casa.
usa tudinho, aí eles abrem de novo. Então, acontece casos, a gente vê de famílias que fazem esse controle para ver quanto está consumindo. Ah, sim. E até mesmo, vai que tem vazamento. A gente costuma, como a gente anda muito pela cidade, ver diversas situações. Mas, eu repito, né, nós estamos aqui para tirar dúvidas, para explicar, para fazermos nosso serviço. E um dos serviços é esse, tirar dúvidas também, que a pessoa não é obrigada a saber. E nós temos que orientar tanto como você falou, drenagem, esgoto, não é, entendeu? Eu posso jogar. A gente sabe que existe uma questão financeira, né, do esgoto, mas assim como ocorre em água, né, ele é tão essencial quanto o esgoto é tão essencial quanto a água. Podemos dizer que hoje a qualidade da água servida à população ela é bem superior ao que era antes. Antes as pessoas assim, faltou água. Aí a água voltou. Aí coloca assim, no meu tempo era assim, né? Colocava uma roupinha ali na torneira, a água saía e ficava aquela sujeira, aquele manchadinho. É um dos itens, uma das metas, dos indicadores de qualidade da concessão que nós verificamos é a qualidade da água. E ela atende todos os padrões da portaria do Ministério da Saúde. São feitos até mais análises do que era para ser feito. E você também, você pode, de repente, você está com algum problema, você acha que a sua água não está com boa qualidade, você pode solicitar análise, e se eu não me engano, na sua conta vem os dados de análise de água. Atrás, se eu não me engano, vem. Olha só, seria interessante se a gente tivesse aqui uma conta d'água, né? A gente ia analisar ponto por ponto aqui com vocês. Até porque as pessoas, é aquilo que eu falo, né? Eu faço geralmente isso. Então, quando tem a conta que eu tenho que pagar isso aqui, beleza. Aí deu um pouquinho mais cara no outro mês. Falei, opa, peraí, vamos controlar isso aqui, que isso aqui já, né, tá tendo aí um desperdício. Agora, em relação a... Você falou agora há pouco aqui pra gente que a GEMAN, ela é de fato independente, né? A gente pode colocar que ao ponto de que as suas decisões, elas são pautadas por critério técnico, né, Sim, Suzy? é técnico. Critério técnico é uma das características de agência reguladora. A utilização de critérios técnicos, normas técnicas, legislação vigente. Não é nada feito assim, não. Hoje eu estou pensando assim, bora fazer desse jeito. Tem que ter um embasamento. Sim. Tem que ter um embasamento. Então, mas pode-se dizer sim que a GEMAN ela está pautada em critérios técnicos. E quando eu falo técnico, não é só questão de engenharia. Tem legislação específica. Como você disse, qualidade da água, tem legislação do Ministério da Saúde, dos parâmetros que devem ser seguidos. Tem parâmetro para o lançamento de esgoto tratado no Igarapé ou no Rio Negro. Sim. Tudo isso existe um parâmetro definido e nós temos que fiscalizar o cumprimento. E as fiscalizações, elas ocorrem a partir do momento que há demanda ali, por exemplo, chega uma demanda da ouvidoria ou há ali constantemente a fiscalização, Suzy? A fiscalização ela ocorre constantemente. Em casos, nós recebemos... Nem todas as demandas da ouvidoria geram uma fiscalização da nossa diretoria. Certo. Mas nós recebemos muitas demandas da Justiça, Ministério Público, PGM. Sim. Às vezes a população vai direto lá, a gente abre a demanda na ouvidoria, mas a gente já conversa com a população. Chega de diversas formas, redes sociais também chega, demanda. Todas são respondidas, todas. A gente procura não deixar nenhuma sem resposta
E quando preciso, nós vamos em campo. E também tem, só para complementar, as fiscalizações que não são demanda de usuário. A concessionária tem que fazer tal obra esse ano, no caso, a rede de esgoto. Sim. A gente tem que ir lá constantemente para ver se está sendo feito o serviço da forma correta. Compreendido. Assim, usuários dos serviços públicos delegados têm direito à qualidade, segurança, preço justo, informações sobre investimentos realizados e as tarifas praticadas dos serviços prestados. A AGEMAN ajuda a garantir esses direitos. Sim, ela ajuda a garantir e existe assim ela trabalha no meio de campo, né? População, a própria concessionária, o poder concedente, que no caso é a prefeitura, ela tem que ter uma balança, porque não adianta de repente a gente, por exemplo, a tarifa 10, foi feito um estudo. Feito um estudo e não pode ser imposto de uma forma que depois a população vai pagar por isso. Alguém vai pagar. Então, tem que ser feito uma avaliação antes. Suzy Tavares, engenheira e diretora técnica de concessões, obras e saneamento da AGEMAN, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escutamana. Quero fazer o convite para que retorne aqui com a gente, para que a gente possa cada vez mais explicar toda essa área técnica de vocês, como é que vocês atuam e tudo mais. Com certeza esse episódio foi muito explicativo, não somente para as donas de casa, para as chefes de família, né, mas para que todo mundo que consome aí esse quesito que é a água, a questão do esgoto também, entender a importância disso tudo para o crescimento da cidade de Manaus, realmente é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço novamente e espero que eu tenha conseguido transmitir, porque são muitas informações técnicas que, de repente, no meu dia a dia, aquilo eu tô falando normal, achando que tá todo mundo entendendo. Não, mas né? Tá super entendido, super entendido. Mas tem aqui o número da ouvidoria, né? Legal. Nós temos... Qual é aqui pra gente passar? Tá aí. Tá, tem o 98... 98... 98... Não, vou falar daquele jeito... tradicional, 98410 Isso. 3247 e o 98842 2919. Esse é o número da nossa ouvidoria. E olha só, agora que eu finalizei o episódio, o Guilherme vem me entregar o quê? Uma conta de água. Mas enfim, vai ficar a deixa pro nosso... Olha, já pedi pra virar, tá aqui, ó. Esse aqui é o atendimento, né, da Águas de Manaus e tudo mais. Acho que lá embaixo tá o da AGEMAN. Tá aqui da AGEMAN, que é o 0800 092 3511. 0800 092 3511. É esse mesmo, né? Isso. Pronto, certinho. Então, mais uma vez, muito obrigada. As portas estão abertas para que a equipe da AGEMAN retorne aqui conosco para a gente falar cada vez mais de tudo esse trabalho, como funciona. Muito obrigada mais uma vez. E eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. E eu vou te fazer um convite para que você possa acompanhar os outros episódios aqui que a gente já deixou gravado prontinho para você. Lembrando que estamos no YouTube e também no Spotify. Quer acompanhar o Escutamana? Você pode acompanhar no ônibus, você pode acompanhar no seu trabalho, no carro, na sua casa, em qualquer lugar. Até porque aqui o Escutamana é uma ferramenta de informação para que você possa ficar por dentro das principais notícias aqui da nossa cidade de Manaus. Beijo grande e até a próxima!